Mano, escuta isso. Para você seguir verdadeiramente Jesus, não basta só crer, você precisa agir. Preste atenção, deixa eu explicar isso direito, porque isso parece simples, mas é bem complexo. Tem um livro da Bíblia que se chama Livro de João, e no capítulo 8 está escrito assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha que interessante, Jesus estava falando aqui para as pessoas que acreditavam nele, assim como muita gente hoje acredita. E olha o que Jesus disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, olha que loucura isso aqui. Somente crer em Cristo não te faz um verdadeiro discípulo. Jesus deixa claro nessa passagem que o único jeito de você ser um verdadeiro discípulo e seguidor dele é você permanecendo nas palavras de Cristo. Permanecendo. E o que é permanecer? Permanecer não é só meramente acreditar, colocar um versículo na bio do Insta e escutar louvor uma vez por semana quando você estiver triste. Não. Permanecer é crer tanto em Jesus, mas crer tanto ao ponto de você começar a expressar Jesus em suas ações. Permanecer é crer e conhecer profundamente as palavras de Cristo. Porque veja, a nossa fé não pode se resumir só a discursos vazios. Ela precisa ser transformada em obras, em ações. É isso, por exemplo, que um livro da Bíblia chamado Livro de Tiago diz quando ele fala que a fé sem obras é morta. Entenda, nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo. Porém, a nossa fé gera inevitavelmente obras, fruto. Caso contrário, não existe fé, tá ligado? E é muito doido, mano, porque hoje em dia as pessoas tentam o tempo inteiro separar isso da sua cabeça. A galera quer colocar na sua cabeça que pra você crer em Cristo, você não precisa fazer nada, você só precisa falar. Só que de palavras vazias, o inferno tá cheio. E as próprias falas de Jesus invalidam essa teoria. A real, velho, é que não existe ninguém que andou verdadeiramente com Jesus e permaneceu do mesmo jeito. Não existe um ser humano sequer que creu verdadeiramente em Cristo e não foi transformado. Até porque se não há transformação, não há evangelho. O mundo hoje, infelizmente, ele prega pra você um falso evangelho em nome de Jesus. Pregam pra você um Deus que não te critica e nem pode te criticar dos seus atos. Que concorda com tudo que você faz. Isso é uma mentira. Até porque se o Deus que você diz seguir concorda com tudo que você faz e não pode te criticar, provavelmente isso indica que você transformou o seu próprio ego num Deus. Crer em Jesus sem renunciar ao seu próprio pecado, sem se arrepender, simplesmente não existe. Andar com Cristo e não ser transformado também não existe. Se sua fé em Cristo hoje não está te tirando do pecado, ou pelo menos te incomodando ao pecar, provavelmente você não está tendo fé no Cristo verdadeiro. Eu sei que isso é duro, velho, mas isso é a verdade, tá ligado? Parece que o diabo hoje, ele parou de lutar contra o evangelho e passou a criar meio que um tipo novo de evangelho, chamado evangelho sem renúncia. E é muito fácil viver esse evangelho sem renúncia, sabe por quê? Porque evangelho sem renúncia não existe. Então deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Rejeite essa cultura que o mundo quer implantar na sua cabeça e abrace hoje o verdadeiro evangelho, que confronta o seu pecado e salva a sua vida. Entenda isso, meu irmão, antes que seja tarde. Sei que essa palavra dói, mas a mesma palavra que fere é a que cura.